você pode, sabe? Por mais que não tenha, mas você pode dar um primeiro passo. Você vai Uma precisar esperança mesmo, né? uma de que- esperança. E eu costumo dizer, tipo assim, é como se você despertasse a fé no outro, a fé nele, a fé no seu funcionamento, no que ele pode. Porque a gente sempre pode um pouquinho, né? Concordo com você. E mesmo- tem aquelas crenças limitantes, né? Do tipo assim, Exatamente. não, meu pai também era assim, eu sou assim, eu não tenho pra onde Você ir, é não a tenho o vida. que fazer. E eu vou lhe falar, eu falei pra você já e repito, é, quando eu vi uma vez um vídeo seu, você falando sobre, eu tava na época muito focado em conteúdos que falassem de como educar filhos. Uhum. E aí você falou, não lembro bem o que foi, mas sobre como criar os filhos e tal. Aquilo ali que você falou, que foi uma coisa de uma brincadeira e tal, e do lado bom e do lado ruim, né? Da dose. Uhum. Você falou da Isso, dose, a né? A dose, diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Da dose foi uma coisa que me fez pensar por um lado que eu jamais tinha pensado. Então eu comecei a perceber que uma brincadeira de fazer cosquinha e tal, eu lembrei agora, de fazer cosquinha, que pra mim era só uma brincadeira, poderia não ser na dose errada. E aí eu comecei Aí você me despertou uma coisa que foi tão bacana que eu falei assim, pô, eu quero aprender mais. Aí eu comecei a lhe perseguir, literalmente. Stalkear, né? Toque do bem, né? E aí foi quando eu conheci a Alex, que eu falei, pô, fui lá no YouTube, né? Porque o YouTube eu acho que tem uns conteúdos é mais fácil de achar e são conteúdos Sim, mais longos, profundos. mais profundos. Porque no Instagram a exatamente. gente acaba ficando ali com cortes, né? O conteúdo inteiro. Aí, pronto, aí eu comecei a tomar uma aula sobre psicopatas. Né? Que foi um tema que depois a gente pode falar, que eu fiquei assim, falei, porra, bicho, quanta coisa. Aí comecei literalmente, como se a sensação que eu tinha, eu tô fazendo um curso, Uhum. tô fazendo um curso ali gratuito, né? Se a pessoa tiver paciência e for ali lendo, é um curso que ela tem, né? Eu vi horas. E olha que coisa, e a gente volta ali, isso é neuroplasticidade. Você está abrindo novas conexões no teu cérebro, você está não envelhecendo, você está preservando seu cérebro, você está abrindo novos caminhos, você está formando os novos neurônios. Olha só. Não é só, você está mudando a tua vida, você está se empoderando. E aí você lembra de uma passagem de Jesus, quando Jesus cura uma pessoa, muito bem, você me curou. Ele falou, não, foi a tua fé que te curou. E é sempre assim, né? Tipo assim, quando você começa a ter o teu mecanismo de entender, quando eu falo assim, não somos o que pensamos somente, tem gente que fala assim, não, você está desmerecendo o que o filósofo disse. Não estou desmerecendo. Só que tem que, naquela época que ele falou isso, a gente não tinha o aparato que a gente tem hoje de estudar o cérebro. O cérebro começou a ser estudado no início do século, entendeu? Legal que você tá falando isso, porque isso que você falou da vozinha, né? Do sopro. Nessa época que eu tava lendo sobre isso e eu tava pesquisando, e não foi assim uma dor, um desespero, não. Foi uma curiosidade minha. Sim. Eu comecei a achar tão fascinante esse assunto que eu não sei em qual lugar eu vi alguém falar sobre um livro chamado, nunca vou me esquecer, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Aí eu li esse livro, porque a pessoa falou tanto, e várias pessoas falaram tanto, eu falei, pô, deve ser foda esse livro. Aí eu fui ler. Comecei a ler o livro, e ele fala muito disso, né? Das crenças e tal, e aí traz a parte científica. E como eu sou dessa área da academia, eu também gosto de me embasar por esse lado, né? Não só por esse lado. Sim. Mas aí eu fui, e aí eu falei, meu Deus, tipo, não vou ficar só falando aqui de vitamina, mineral, nutritivo, eu vou entrar nisso aqui e vou tentar correlacionar. E aí eu fui, e comecei aí conheci Rossandro e conheci tantas pessoas que vocês trazem também. Então, é isso, é muito bacana, que no final das contas, pelo que eu entendi, que eu interpretei, tudo é autoconhecimento, né? Conhecimento é autoconhecimento. Eu comecei a pegar de fora e trazer para mim aplicar. Exatamente. Como é que eu faço? Quantos... O que eu faço com tudo isso que ela Exatamente. E quando você abre esse portal, né, começa a ver de um outro ângulo, cara, você está literalmente expandindo as atividades do seu cérebro. E indiretamente expandindo o teu nível de consciência, que você passa a ver outras possibilidades. Você passa a entender o outro com outro mecanismo. Olha que coisa linda. Eu acho lindo quando a gente pensa que nós já somos 8 bilhões de seres humanos na Terra. Não existe um igual ao outro. Olha, é como se fosse assim... É necessário que as pessoas sejam diferentes. O universo precisa dessas diferenças. Por que a gente foi criado diferente? Não sei.
Mas, assim, existe uma inteligência superior, muito além do que a gente possa imaginar. O que eu não entendo não quer dizer que não existe. Tem coisas que eu falo assim, gente, mas isso não tem sentido. Não tem sentido na minha visão limitada. Algum sentido tem. Então, assim, mesmo aquilo que eu não entendo, não quer dizer que não existe ou que não tem um sentido. Então, eu acho que 8 bilhões de pessoas, nada é por acaso, todos nascem com uma função. Se a gente vai conseguir dar conta disso, é outra história. Porque para dar conta disso, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter autoconhecimento.